Um momento histórico para a pequena comunidade cristã da Terra Santa, esperança dos patriarcas, bispos, pastores que levam ao sínodo todos os desafios, dificuldades e expectativas do pequeno rebanho, e que a Assembleia Especial para o Sínodo espera uma vitalidade nova. Uma única comunidade cristã nascida da Igreja Primitiva de Jerusalém, unidade e comunhão na diversidade de expressão. As carmelitas da Terra Santa, escondidas no coração da Igreja, convidam a todos para, com esperança, rezarem pelo Sínodo dos Bispos para o Oriente Médio. Em Jerusalém, 2 dias de comemorações para a festa de São Francisco, um santo muito venerado no Oriente Médio, onde, graças ao seu impulso, está a custódia da Terra Santa há mais de 8 séculos. Musicistas internacionalmente renomados participam do concerto de órgão, organizado pelo Magnífica de Jerusalém, toda quinta-feira em outubro, na Igreja São Salvador. O Sínodo dos Bispos em Roma, de 10 a 24 de outubro, será um momento eclesial histórico único para a Igreja Católica que vive no Oriente Médio e também para a pequena comunidade cristã da Terra Santa, para a qual a Assembleia Especial para o Sínodo dos Bispos espera uma vitalidade nova. São os desafios e esperanças de patriarcas, bispos, pastores que levam ao Sínodo todos os desafios e as dificuldades do pequeno rebanho que vive na Terra Santa. Devemos ter um coração grande, um coração que respira com os pulmões da Igreja Universal. Creio que o sínodo será uma graça, um dom de Deus, vai ser bom, vai ser forte, será um momento de reflexão e oração. Estou certo de que nossos bispos estão prontos, com toda a humildade, para receber o Espírito Santo para uma renovação na Igreja. Será um tempo de oração em primeiro lugar e também um momento de encontro, de comunhão e unidade. As expectativas são para a Igreja Armênia, mas toda a Igreja Católica no Oriente. O que mais precisamos é viver a comunhão. Quello che ci manca è quello il più insistente per me è la comunione. É um momento esperado, devo dizer, porque precisamos rezar e pensar sobre a nossa situação. Qualquer evento que reúne toda a Igreja terá uma grande influência na vida da Igreja no futuro. Nós sentimos que esse sínodo vai produzir seus efeitos sobre a nossa presença cristã aqui, mas quero dizer que o que fará a diferença será o que decidimos fazer após o sínodo. Para os muitos que perguntam quais serão os resultados concretos do sínodo, eu digo, não haverá resultados concretos, mas definitivamente um novo espírito. O próprio fato de estarmos juntos por tanto tempo é algo novo e será um tempo de troca de experiências que mudará a forma como vemos as diversas realidades nos lugares onde somos chamados a trabalhar. São 7 as igrejas que vão participar da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para o Oriente Médio. A Igreja Latina, Maronita, Melquita, Sírio-Católica, Católica Copta, Católica Armênia e Caldeia. Igrejas que nascem no Oriente Médio e agora, espalhadas pelo mundo, enfrentam imensos desafios. Em 15 dias, os padres sinodais terão de lidar com todos os problemas do Oriente Médio, a começar do Iraque, Egito, Chipre, Turquia, Israel e territórios ocupados. É um imenso mundo, uma realidade geopolítica extremamente complexa e diversificada.
culturas e ritos diferentes ligados a uma única raiz. Todas as igrejas católicas do Oriente Médio, assim como cada comunidade cristã no mundo, datam do início da Igreja Cristã de Jerusalém, unidas pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes. O instrumento Labores do Sínodo também fala da maravilhosa trama de evangelização contada pelos Atos dos Apóstolos. A igreja nasceu aqui no dia de Pentecostes. Primeiro, precisamos lembrar que Pentecostes é uma festa judaica, a festa de Shavuot. Os profetas anunciaram uma nova aliança. Eu vos darei um coração novo, colocarei em vós um espírito novo e conhecerão a Deus. E esta nova aliança, anunciada pelos profetas, encontra a sua realização no dia de Pentecostes, porque Deus dá a seu povo um novo espírito, que transforma a comunidade primitiva, que tinha medo dos judeus, estava fechada no cenáculo. Ele a transforma num povo que não tem mais medo de anunciar Cristo morto e ressuscitado. A vida da igreja tem desenvolvido ao longo dos séculos seus 3 pilares: fé, rito e comunhão, cada um em suas diferentes tradições e culturas, porque a beleza de cada igreja está em sua diversidade de expressão. Desde o início, a igreja respeita os diferentes estilos e culturas, e isto é muito importante. Ela nunca colocou todas juntas, não. A unidade não significa uniformidade, é estar de acordo sobre o essencial, como, por exemplo, o querigma. Tentamos manter a identidade cristã em meio ao povo judeu, entre os povos muçulmanos, onde somos dispersos porque somos uma pequena igreja em diáspora, ainda que sejamos sempre o coração do cristianismo. Se mantivermos desta mensagem, acho que nada está perdido. Permanece a esperança para nós. É necessário, portanto, reforçar a comunhão em todos os níveis, dentro de cada igreja católica oriental, entre todas as igrejas católicas e com as outras igrejas cristãs. Ao mesmo tempo, fortificar o testemunho aos judeus, muçulmanos e outros crentes e não crentes. E é no meio desses desafios religiosos e culturais, entre guerras e conflitos, que os cristãos vivem há mais de 2000 anos. O próprio Jesus disse: não temais, pequeno rebanho. Não é a quantidade que importa, é a qualidade. É manter a identidade cristã, apresentando Jesus presente no maior mandamento, que é o amor. Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a nossa força. A primeira preparação para o Sínodo dos Bispos para o Oriente Médio é a oração. As carmelitas da Terra Santa, escondidas no coração da Igreja e unidas com todos os cristãos da Igreja Católica e do Oriente Médio, convidam a oração para o Sínodo dos Bispos, que será realizado de 10 a 24 de outubro em Roma. Mas as freiras que vivem na Terra Santa, no Carmelo, em Haifa, Belém, Jerusalém e Nazaré, lançam também no site delas a esperança para o futuro dos cristãos no Oriente Médio e repetem as palavras do Evangelho e algumas etapas da Instrumento Labores. Não temais, pequeno rebanho. A história fez com que nós nos tornássemos um pequeno rebanho, mas nós, com nossa conduta, podemos voltar a ser uma presença que conta. Embora às vezes pastores e fiéis possam ceder ao desespero, devemos lembrar que somos discípulos de Cristo ressuscitado, vencedor do pecado e da morte. Então temos um futuro e devemos buscá-lo. Isso vai depender muito com a forma com a qual colaboramos com os homens de boa vontade, tendo em vista o bem comum da sociedade a que pertencemos. Para os cristãos do Oriente Médio, pode ser repetido hoje: não temais, pequeno rebanho, haveis uma missão. De vós depende o crescimento do país e a vitalidade da Igreja, e isto só acontecerá com a paz, justiça e igualdade de todos os seus cidadãos. A esperança nasceu na Terra Santa e anima todas as nações e os povos em dificuldade no mundo há 2000 anos. No meio de dificuldades e desafios, continua a ser uma fonte inesgotável de fé, amor e alegria para formar as testemunhas do Senhor ressuscitado, sempre presente entre as comunidades de seus discípulos.
A família franciscana reunida, os freis dos diversos conventos da Custódia da Terra Santa, entre eles párocos e guardiões dos lugares santos, se reuniram na igreja de São Salvador, em Jerusalém, para rezar juntos a oração das vésperas, dando início à vigília da festa de São Francisco de Assis. A oração contou com a participação de religiosos das diversas congregações. Padre Pier Batista Pizzaballa, custódio da Terra Santa, falou sobre a pobreza, a nulidade interior e a liberdade que Francisco trazia diante de Deus, tanto que se deixou ferir por esse amor. Francisco recebeu os estigmas 2 anos antes de sua morte. Quando alguém é rico somente de Jesus, também é exposto a tantas feridas como ele, mas há um amor muito maior que pode curá-las. Em seguida, os freis renovaram seus votos com o compromisso de viver a pobreza, a castidade e a obediência, no desejo fiel de alcançar a perfeição evangélica. Antes do Cântico das Criaturas, houve a narração do trânsito à morte de Francisco, com os últimos pedidos que ele fez antes de falecer, no dia 3 de outubro de 1226. Nas palavras finais do santo, a docilidade em aceitar a própria morte. No final, os fiéis veneraram a relíquia de Francisco. A igreja esteve tão lotada quanto nos dias de celebração solene. Há 800 anos, Francisco intercedeu junto ao sultão para que os cristãos pudessem visitar os lugares santos, que na época estavam sob o comando dos muçulmanos. Anos mais tarde, os franciscanos receberiam a missão de custodiar muitos desses locais em nome da Igreja Católica. Há 800 anos, a custódia mantém a tradição de celebrar as vésperas e o trânsito de Francisco. E sua missão nesta terra ainda hoje é a mesma: viver o carisma grandioso do Pai Francisco aqui nesta terra dividida, ferida. Buscamos, com a nossa presença, dizer uma palavra e dar um testemunho de vida e ressurreição. A festa foi concluída hoje pela manhã com a celebração da missa em honra ao santo, que, embora não haja indícios de que tenha pisado por aqui, deixou sem dúvida um grande legado à Terra Santa. Todas as quintas-feiras, até 28 de outubro, acontece na Igreja São Salvador a anual apresentação de concertos de órgão em Jerusalém, organizado pelo Magnífica, Escola de Música da Custódia da Terra Santa. A característica destes encontros é colocar na mesma edição concerto com jovens músicos de renome internacional, ou mesmo no início de suas carreiras, mas que já são conhecidos em festivais e competições na Europa e Israel. Este é o caso de Alberto Barbeta, de 23 anos. Ele se formou com honras no ano passado no Conservatório Pedrolo, em Vicenza. Foi quem fez a abertura do concerto. O caso de Alberto, que teve a honra de ter ao seu lado como assistente o grande organista Tom van Eck, da Catedral de Amsterdã, presente no convento de São Salvador para gravar um CD de composições inéditas de Padre Armando Pierucci, diretor do Magnífica. As próximas apresentações contarão com o russo Alexei Shimtov, Blaroskar, alemão, ucraniano Roman Kranovsky, com jovens israelenses Kelarev Alexander.